fácil para trabalhar. Opa, apaguei aqui não. Agora sim. Oficialmente, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma das nossas aulas remotas, e hoje uma aula especial. Começamos o nosso sistema de revisões de assuntos, e revisão sempre é importante. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui na tela, revisão de química orgânica. Então, há muito e muito tempo atrás, vocês viram que química orgânica é a parte da química que estuda compostos do carbono. Esse carbono, ele apresenta algumas propriedades essenciais, como tetravalência. O que você entende por tetravalência? Que o carbono faz 4 ligações. Porém, a segunda grande propriedade fala em ligações equivalentes. O que se entende por ligações equivalentes? Igualdade ou diferença? Igualdade. Mas igualdade em quê? E aí vem as primeiras informações que eu vou pedir para vocês anotarem. Só que para quem for anotar, anote de forma rápida, no lugar de escrever carbono, coloca C, no lugar de oxigênio, coloca O, para agilizar o nosso processo de revisão, porque muita coisa para revisar, e daí muitas vezes não dá para ficar parando, voltando para toda lá, para vocês escreverem essas palavrinhas. Então, usem, abreviem algumas palavras, no lugar de carbono, usa C, no lugar da palavra oxigênio, usa O, coloca um sublinhado embaixo que você vai se localizar. A primeira grande revisão que vai me interessar diz respeito à hibridação. Quando o meu carbono tiver simples ligações, a hibridação vai ser sp3, o ângulo de ligação 109 graus com 28 minutos, e a geometria vai ser tetraédrica. Então, isso é importante, muito importante. Isso aqui é muito nas nossas provas. Então, quando o carbono tiver simples ligações, hibridação sp3, ângulo de ligação 109 graus com 28 minutos e a geometria tetraédrica. Então, o que é um carbono simples? É um carbono que só tem simples ligações para todos os lados. Então, mas o que está preso nesse carbono? Pouco me importa. Pode estar preso hidrogênio, pode estar preso outro carbono, um cloro, um bromo, iodo, não me importa. Quando o carbono tiver apenas simples ligações, sp3, ângulo de 109 graus com 28 minutos e geometria tetraédrica. Ponto. Resolve o material. Agora, e se o meu carbono tiver dupla ligação? Se o meu carbono tiver dupla ligação, a hibridação vai ser sp2, o ângulo de ligação vai ser de 120 graus, e com esse ângulo a geometria só pode ser trigonal. Então, o que vai me interessar? Carbono que tem uma dupla ligação, carbono que tem uma dupla, só uma aqui um pouquinho, opa, agora ficou melhor, ficou assim. Então, o carbono que tem uma dupla ligação, professor, mas só vale se está entre carbonos? Não. É um carbono que tem dupla ligação. Ponto final. Fecha a gaveta, bota um cadeado lá no teu HD mental, porque o carbono que tem dupla ligação tem hibridação sp2, ângulo 120, geometria trigonal. Professor, mas só vale entre carbonos? Não, pode ser carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-enxofre, carbono-nitrogênio, não importa. Carbono que tem dupla ligação, não importa com quem, tem hibridação sp2. E a última hibridação que me interessa é o carbono que tem tripla ou duas duplas ligações. A hibridação sp, ângulo de ligação 180 graus e com ângulo de 180, a geometria só poderia ser linear. Então, grave bem. Carbono que tem tripla ligação ou carbono que tem duas duplas ligações no mesmo carbono apresenta hibridação sp, ângulo de ligação 180 e geometria linear. Tá, professor, mas aquela tripla, não importa com quem a tripla esteja presa. Pode ser um outro carbono, pode ser um nitrogênio, pode ser um fósforo, mas eu tenho tripla ligação. Esse carbono é sp. O carbono que tem duas duplas ligações também vai ser um carbono sp. Então, essa é a primeira revisão que eu peço para vocês anotarem. Simples ligações sp3, uma dupla sp2, uma tripla ou duas duplas sp. Pronto, resolve o material. Porém, dentro das ligações equivalentes, eu também preciso classificar as
ligações que o carbono, o oxigênio e o nitrogênio vão realizar. E para isso surge uma outra tabelinha, que também vou pedir para você anotar. Pode anotar com calma, se estiver muito rápido aí, essa para voltar, não tem problema qualquer. Mas vou anotando de forma rapidinha só. Simples ligação. Só pode ser ligação do tipo sigma. Aí a letra sigma do alfabeto grego. Caso você tenha uma dupla ligação, uma ligação é sigma e a outra é pi. Repare que eu tenho duas ligações, para ser uma dupla. Uma ligação é sigma e a outra ligação é do tipo pi. Na tripla ligação, 3 tracinhos. Uma ligação é sigma e as outras duas ligações são pi. Reparem que todas as ligações obrigatoriamente devem ser sigma. Se tiver mais do que uma ligação, essa outra ou as outras ligações vão ser do tipo pi. Então, se tiver só um traço, sigma. Se tiver 2 traços, uma ligação é sigma e a outra ligação é pi. E se tiver 3 traços, uma tripla ligação, uma é sigma e as outras ligações são pi. Essa é uma dica prática para você não esquecer esse material. Doutor, mas eu tenho que memorizar? Tem que memorizar. E como já faz um tempinho que você não vê esse assunto de hibridação e orbital, a função da revisão é trazer essa informação que você já viu, ele está guardado lá no seu HD mental, e trazer isso à tona. Então, simples SP3, dupla SP2, triplo, duas duplas SP. Simples ligação é sigma, dupla uma sigma, uma pi, e tripla uma sigma e duas pi. Ponto, resolve o material. Isso é a respeito do meu carbono com ligações equivalentes. Aí tem uma terceira propriedade, que não precisa anotar, que é encadeamento. O carbono se prende a um segundo, a um terceiro, a um quarto, a um quinto, a 100, a 200, a 1 milhão de átomos de carbono, formando cadeias carbônicas. 3 grandes propriedades: tetravalência, 4 ligações, ligações equivalentes, da qual sai hibridação e orbital molecular, e encadeamento, que é uma característica que o carbono tem de formar cadeias. E quando esse carbono forma cadeias, eu posso classificar o meu carbono, posso classificar o carbono conforme os seus vizinhos. Não precisa se preocupar. Usem lógica. A química orgânica, ela tem uma lógica tremenda. A química orgânica é um assunto que não tem exceção, não tem regra à parte, não tem pegadinha. É aquilo e acabou. Tipos de carbono. O que é um carbono primário? O primário lembra primeiro, ou seja, que está preso a apenas um átomo de carbono. Já um carbono secundário, lembra 2, está preso a 2 carbonos. Terciário está preso a 3 carbonos e quaternário está preso a 4 carbonos. Lembrando que abreviem carbono para C, para vocês ganharem tempo. Carbono primário, preso a, no máximo, 1 carbono. Secundário está preso a 2, terciário está preso a 3 e quaternário está preso a 4 carbonos. Ponto. Fácil. Isso aqui é fácil. O que você precisa decorar? Simples ligações SP3, dupla SP2, triplo, duas duplas SP. Simples é sigma, dupla sigma pi, tripla uma sigma, duas pi. Isso você decorar. Agora, aqui não precisa. Primário, 1. Secundário, 2. Terciário, 3. Quaternário, preso a 4 carbonos. Ponto. Tudo que eu precisava saber sobre o carbono, eu já mencionei. Agora, esse carbono, ele não vai estar isolado. Ele vai estar preso a outros elementos para formar cadeias carbônicas. E o que entra nessa segunda parte da matéria? Classificação de cadeias carbônicas. Já vou adiantar, antes que vocês anotem qualquer coisa. Das 4 grandes classificações que eu vou mencionar, apenas 2 vocês tomem cuidado. Só 2. Porque 2 não há necessidade nenhuma. Usem a lógica que Deus já te deu. Primeira grande classificação. A primeira grande classificação não precisa ser estudada quanto ao tipo de cadeia. Ou a minha cadeia vai ser aberta, ou ela vai ser fechada. Pergunta para você. Quando que uma cadeia é fechada? Lá no íntimo do seu ser, se quer responder assim para mim. Cadeia fechada é aquela que não é aberta. E cadeia aberta é aquela que não é fechada. Tá, mas isso não vale. Quando que uma cadeia é fechada visualmente? Como é que você sabe que a cadeia é fechada? Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui para vocês analisarem bem aqui. Ó. Eu tenho 2 cadeias. Como é que você sabe qual é fechada e qual é aberta? É fácil. A cadeia fechada é aquela que lembra alguma forma geométrica.
um triângulo, um pentágono, um hexágono, alguma coisa fechada, lembra alguma forma geométrica. Tá, professor, se não lembrar, aí ela é aberta. Fácil. Então, se lembrar alguma forma geométrica, fechada. Se não lembrar a forma geométrica, cadeia aberta. E outro cuidado. Repare que eu tenho sinônimos. A cadeia aberta, ela pode ser chamada de cadeia acíclica. Acíclica. A não cíclica fechada. Portanto, cadeia acíclica é uma cadeia aberta. E a cadeia fechada, ela pode ser chamada de cadeia cíclica. Começa num ponto, termina no mesmo ponto. O que vai funcionar? Então, o exemplo clássico. Aqui temos uma forma geométrica, temos uma cadeia fechada, aqui não tem forma geométrica, cadeia aberta. Não precisa estudar isso daí. Fechada tem forma geométrica, aberta não tem forma geométrica. Fácil. Segunda classificação, também não precisa estudar. Ou a sua cadeia vai ser normal, ou ela vai ser ramificada. Eu vou ficar na cadeia ramificada. Para ser uma cadeia ramificada, o que você precisa? Precisa de ramos. Para ser uma cadeia carbônica, vou insistir, carbônica ramificada, o que eu preciso ter na ponta desse ramo? Carbono. Ou seja, para ser uma cadeia carbônica ramificada, eu preciso ter na ponta desse ramo um carbono. Tá, professor, se não tiver, aí ela é normal. Então, veja bem, cadeia ramificada, vem de ramo. Só que para ser uma cadeia carbônica, eu preciso ter carbono nesse ramo. Mais tarde, esse ramo vai virar radical. Já vou comentar a respeito disso já. Então, eu vou te trazer exemplos, olha só. Aqui em cima, essa cadeia é uma cadeia fechada, mas é uma cadeia fechada normal ou ramificada? Professor, mas não tem nada para fora. Se não tem nada para fora, é uma cadeia normal. Agora dá uma olhadinha nessa cadeia fechada aqui, ó. Eu tenho o ciclo, mas tenho carbono para fora. Se vocês não estão conseguindo enxergar ali, aqui é um CH3, ficou meio apagado ali, mas é um CH3. Tem um carbono para fora. Se tem um carbono para fora, eu tenho um ramo. Se eu tenho um ramo, a cadeia é ramificada. A mesma coisa aqui, ó. Se vocês observarem bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 é uma sequência principal. Tem alguma coisa para fora desses 5 carbonos? Tem. Tem carbono nessa ponta? Tem. Portanto, eu tenho uma cadeia ramificada. Então, as duas primeiras classificações, não há problemas. Aberta e fechada. A fechada tem forma geométrica, se não tiver, é aberta. Normal ou ramificada. Para ser ramificada, preciso do quê? De ramo. Só que para ter ramo, eu preciso de carbono na ponta desse ramo. Agora, a terceira classificação, aí você vai ter que tomar cuidado. Ou a minha cadeia vai ser saturada, ou ela vai ser insaturada. Ou vai ser saturada, ou vai ser insaturada. Eu vou ficar apenas em uma das definições. O que é uma cadeia insaturada? Aí eu gostaria que vocês tomassem nota. Para ser uma cadeia insaturada, é necessário a presença de pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Repare que eu coloquei entre carbonos numa letra maior, mais encorpada e sublinhada, para justamente você também destacar. Quando eu falar em cadeia carbônica insaturada, eu não estou falando só de um carbono. Estou falando de todos os carbonos, hidrogênios, oxigênios, nitrogênios, de todos os elementos que compõem aquela molécula. Então, para ser uma cadeia carbônica insaturada, é necessário que eu tenha pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Professor, se não tiver nem dupla ou tripla, aí ela vai ser saturada. Se tiver dupla ou tripla e não estiver entre carbonos, saturada. Para ser insaturada, é necessária a dupla ou a tripla entre carbonos. Ponto final. É isso que você precisa lembrar. Professor, tem como exemplificar? Tenho, veja bem. Para você exemplificar isso aqui. Aqui em cima, eu tenho uma cadeia aberta, ramificada, e repare que nem sombra de dupla ligação aparece. Portanto, essa cadeia é uma cadeia saturada. Aqui você encontra uma dupla ligação. Então, cuidado, tem carbono para cima, tem carbono para baixo, tem. Portanto, eu tenho uma cadeia insaturada. Agora, só um cuidado. Dá uma olhadinha nessa cadeia aqui. A cadeia aqui é uma cadeia saturada ou insaturada? Professor, tem uma dupla ligação. Tem uma dupla ligação. Mas ela é uma cadeia insaturada? Não.
Embora eu tenha dupla ligação, para ser uma cadeia carbônica insaturada, a dupla ou a tripla deve estar entre carbonos. A dupla até aparece, mas ela não está entre carbonos, portanto, eu tenho uma cadeia saturada. Só para não confundir. Se eu fosse analisar esse carbono aqui, ó, esse carbono seria um carbono em qual hibridação? Professor, ele é um carbono que tem dupla ligação, mas a dupla não está entre carbonos. Aí não me interessa. Quando eu falo do carbono, é o carbono de simples, de dupla, de tripla e de duas duplas ligações. Não me importa com quem ele esteja preso. Então, como eu tenho um carbono de dupla, esse carbono é sp2. Mas a cadeia, ela não é insaturada, porque a dupla não está entre carbonos. Então, cuidado em prova. Eu já vi muita gente boa perder questão fácil dessas com esse tipo de informação. Quando eu falo em hibridação, estou falando daquele carbono específico dentro da estrutura. E quando eu falo em cadeia, estou analisando todos os elementos presentes nessa molécula. Para ter uma cadeia insaturada, eu devo ter a dupla ou a tripla entre carbonos. Fechou bem? A outra classificação, quanto à natureza dos átomos. Também só vou ficar atento a uma das expressões. Eu vou ficar atento à cadeia heterogênea. Homo, igual. Hetero, diferente. Para ser uma cadeia heterogênea, é necessária a presença do chamado heteroátomo. Professor, o que é um heteroátomo? Autoexplicativo. Hetero, diferente. Átomo, diferente. Mas não é qualquer elemento, não é qualquer átomo que vai ser considerado heteroátomo. Para ser considerado heteroátomo, ele deve estar preso entre carbonos. Muito cuidado com essas duas últimas classificações. Para ser uma cadeia insaturada, a dupla ou a tripla deve estar entre carbonos. Para ser uma cadeia heterogênea, o heteroátomo deve estar entre carbonos. Novamente, entre carbonos está numa letra maior, mais encorpada e sublinhada, justamente para você também anotar e colocar uma caneta marca-texto em cima. Professor, tem como exemplificar? Tenho. Professor, mas a outra não me preocupa. Se a cadeia for heterogênea, vai ser classificado como tal. Professor, e se não tiver nenhum heteroátomo? Homogênea. Se o elemento não estiver preso entre carbonos? Homogênea. Para ser heterogênea, ela é muito específica. Tem que ter um heteroátomo entre carbonos. Tá, vou bem? Olha os exemplos que eu vou te trazer. Aqui embaixo, ó. Um oxigênio entre carbonos, cadeia heterogênea, nitrogênio, carbono para a esquerda, carbono para baixo, nitrogênio entre carbonos, heteroátomos. Portanto, as duas cadeias de baixo são cadeias heterogêneas. Agora, aqui em cima. Aqui, nem sinal de heteroátomo. Portanto, cadeia homogênea. Agora, um cuidado. Esse cuidado vai ser um cuidado duplo. Presta bem atenção aqui, ó. Essa cadeia, dá para enxergar ela bem? Dá, né? É uma cadeia aberta ou fechada? Vou começar do zero. É uma cadeia aberta, porque não tem forma geométrica. Ela é uma cadeia normal ou ramificada? Ah, professor, tem um negócio pendurado ali, então é uma cadeia ramificada. Cuidado. Eu tenho uma cadeia carbônica ramificada. Aqui não é carbono, portanto, se não é carbono, é uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Ah, professor, insaturada quando tem dupla ou tripla. Pois bem, eu tenho uma dupla ligação. A presença daquela dupla ligação indica que essa cadeia é insaturada? Não, porque para ser uma cadeia insaturada, onde que essa dupla ou tripla deve estar? Entre carbonos. E, novamente, reiterando, esse carbono aqui que está preso com oxigênio, ele é um carbono sp2, porque aquele carbono tem dupla ligação. Mas a cadeia, para ser insaturada, precisa estar entre carbonos. Como não está, cadeia saturada, mesmo tendo dupla ligação. E o último cuidado, é uma cadeia homo ou heterogênea? Ah, professor, lógico que é heterogêneo. Olha o oxigênio aparecendo lá, lindo, maravilhoso. Não é heterogêneo. Professor, mas tem oxigênio, tá? Para ser uma cadeia heterogênea, onde que o heteroátomo deve estar? Entre carbonos. O oxigênio está isolado. Olha a diferença aqui embaixo, ó. Oxigênio entre carbonos, nitrogênio entre carbonos. Aqui o oxigênio está isolado. Ele só está preso com um carbono, não tem o outro para fazer a interferência do heteroátomo. Portanto,
Cuidado com as duas últimas classificações, para ser insaturada, dupla ou tripla entre carbonos, e para ser heterogênea, heteroátomo entre carbonos. Gravaram bem? Agora, o que acontece? Nas cadeias fechadas, existe uma subclassificação. Existe a cadeia fechada aromática, que envolve a presença de uma dessas imagens. Para ser uma cadeia aromática, eu preciso de uma forma hexagonal, com 3 duplas ligações alternadas. Essa é a forma mais simples de você encontrar uma cadeia aromática. Tá certo que, se vocês aprofundarem a matéria, existe uma equaçãozinha chamada equação de Haeckel, que ele calcula se a molécula é ou não aromática. Mas para nós isso não interessa agora. A prova do Enem para a prova da Federal de primeira fase, para ser uma cadeia aromática, eu preciso ter uma forma hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples ligações. E essas duplas ligações constantemente trocam de posição. Portanto, existe um fenômeno chamado de ressonância. E a melhor forma de representar a cadeia aromática é a forma hexagonal com um círculo no centro. Se chama de bolinha. Essa bolinha indica que eu tenho 3 duplas ligações que estão constantemente trocando de posição, fenômeno chamado de ressonância. Então, atentos a isso aí. Agora, cuidado. Se eu trocar um desses carbonos por um átomo de nitrogênio, se eu trocar um carbono dessa estrutura por um átomo de nitrogênio, continua sendo uma cadeia aromática? Se eu trocar esse carbono aqui, ó, por um átomo de nitrogênio, continua sendo uma cadeia aromática? Continua sendo aromática. Repare que eu falei no início. Para ser uma cadeia aromática, eu preciso de uma forma hexagonal. Em nenhum momento, e está gravado isso, em nenhum momento eu falei que eu preciso de 6 carbonos. Eu falei que eu preciso de uma forma hexagonal com 3 duplas ligações alternadas. Se eu tirar um carbono aqui e colocar o nitrogênio no lugar, continua sendo uma cadeia aromática. Professor, se tirar um outro carbono, continua sendo cadeia aromática. Se tiver a forma hexagonal com 3 duplas ligações alternadas, essa cadeia é uma cadeia aromática. Tá, professor, e se for uma outra cadeia fechada? Se for uma outra cadeia fechada, vai ser fechada alicíclica. O que é uma cadeia alicíclica? É uma cadeia fechada que não é aromática. Cadeia fechada que não é aromática. Essa é a ideia da cadeia alicíclica. Só cuidado na hora da prova para não confundir com cadeia acíclica, que a cíclica é aberta. E a alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática. Bem claro isso daí. Fechou? Então, essa é a nossa classificação. Porém, por desencargo de consciência, como 2020 está sendo um ano bem diferente, então eu preciso fazer uma outra classificação. Só que essa outra classificação não precisa tomar nota, porque ela diz respeito à cadeia fechada. Essa cadeia fechada, deixa eu só apagar aqui em cima, que isso aqui eu fiz um pequeno erro aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, ó. Só colocar uma caneta preta aqui, ó. Não é aromática. Vou tirar esse aromático daqui, pronto. A cadeia fechada, ela pode ter outras classificações. Ela pode ser mononuclear. Mononuclear. Não precisa anotar. Usa a lógica. Mononuclear. Mono 1. Tem um núcleo. Repare. Só tem uma cadeia fechada, só tem uma cadeia fechada. Então, quando tiver só um ciclo, eu tenho uma cadeia mononuclear. Se eu voltar aqui, ó, essa cadeia que tem a forma de um quadrado é mononuclear. Essa cadeia que tem forma pentagonal é mononuclear, porque só tem um núcleo. Agora, essa outra aqui já não é mais mononuclear. Quando eu tiver 2 ou mais ciclos na mesma estrutura, ele passa a ser polinuclear ou polinucleada. E outro detalhe, se os núcleos estiverem grudados, polinuclear de cadeias condensadas, e se os ciclos estiverem separados, polinucleada de núcleos ou de ciclos isolados. Falei bem, mononuclear, só um ciclo. Polinuclear, 2 ou mais. Se estiverem juntos, condensados. Se estiverem separados, isolados. Professor, precisa anotar isso? Não precisa. Usa a sua lógica, porque tem uma lógica tremenda. Mononuclear, só tem um. Poli, mais do que um, 2 ou mais.
Se estiverem juntos, condensados. Se estiverem separados, isolados. Fácil. Fácil de fazer esse material. Ponto. Fecha por aí. Agora que você já sabe fazer a devida classificação, nós vamos brincar agora de nomenclatura de compostos orgânicos. É uma das questões que não tem como fugir. Não sei se alguém fez a PUC no domingo agora, ou no domingo passado, ou fez prova da UP. Nessas 3 provas aqui de Curitiba, nas três, caiu uma questão envolvendo nomenclatura e reconhecimento de função. Portanto, isso é sagrado. Toda e qualquer prova que você vai fazer na vida vai ter uma questão em que você ou vai ter que reconhecer função, ou vai ter que dar nome. Então, tem muito nome para dar, negativo. Todas as nomenclaturas de compostos orgânicos, elas seguem 3 partículas. Você vai fazer uma fusão de 3 partículas. Uma raiz, um meio e uma terminação. Ou então, de maneira um pouco mais científica, o prefixo, a parte intermediária e o sufixo. Eu prefiro usar raiz, meio e terminação. Muito mais prático trabalhar com esses 3 termos aí. Professor, eu esqueci o que é raiz, esqueci o que é meio, esqueci o que é terminação. Não se preocupe. A função da revisão é exatamente essa. Então, vamos começar com a raiz. O que indica a raiz? A raiz indica a quantidade de carbonos presentes na cadeia principal ou no composto químico. Quando eu tiver apenas um carbono, MET. Se eu tiver 2 átomos de carbono, ET. 3 carbonos, PROP. 4 carbonos, BUT. Preciso decorar esses 4 precisos. Tanto que eu lembro em sala, ficava assim, MET, ET, PROP, BUT. Opa, é BUT. Fazia essa análise. Se vocês fizerem essa análise e acertarem, para mim é o suficiente. MET, ET, PROP, BUT. As 4 primeiras raízes precisam ser memorizadas, porque o resto tem uma sequência. Por exemplo, o Brasil tem 5 títulos mundiais. O que o Brasil é? Penta. Qual que é a raiz para 5 carbonos? Pente. Só tira a última vogal, que do resto dos prefixos fica igual. Se ganhar a próxima Copa, vai virar o quê? Vai virar hexa. Então, se eu tiver 6 átomos de carbono, qual que é a raiz para 6 carbonos? Hexa, tira a vogal, vira hex. Se eu tiver 7 carbonos, qual que é a raiz para 7 carbonos? Hept. Com 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. Para quem está anotando, coloca 9C, 6C, 7C, para ficar mais fácil. E quando eu tiver 10 carbonos, dec. Vou repetir. Met, et, prop, but, pent. Ex, hept, oct, non, dec. São as 10 primeiras raízes que eu preciso memorizar. Eu podia até continuar. 11 carbonos, 1 dec, 12 carbonos, dodec, 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadec, 16 hexadec, e vai nessa ordem. Isso é a raiz. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec. Ponto. Anotou a memória, tenho certeza disso. Isso é uma questão de resgatar essas informações. Isso é a raiz. Agora, quando eu falar em meio, eu vou falar o tipo da ligação entre os carbonos. Se só tiver simples, o meio é an. Se tiver uma dupla, em. Se tiver uma tripla, in. An, en, in. Ordem alfabética. Agora, eu posso ter repetições, eu posso ter 2 duplas ligações. Qual é o prefixo que indica 2? Di, dupla, em, 2 duplas. Se tivesse 3 duplas, e em 4 duplas, tetraen, pentaen, hexaen, vai na ordem. Mas isso aqui é o suficiente. Simplesão, dupla em, tripla em, 2 duplas, D. E agora é que vem a emoção. A raiz é fácil. Met, et, prop, but, simplesão, dupla em, tripla em, 2 duplas de em. E qual é a parte que dá a emoção? O sufixo ou a terminação que indica a função. Ah, professor, mas é muita função para decorar, é muito nome para decorar. Aí que vem o engano. Se vocês manterem essa lógica da química orgânica, você não precisa decorar tanta função. Você só precisa de 2 das 22 funções orgânicas que vocês estudaram. Professor, a gente estudou 22 funções orgânicas, sim. Só que dessas 22, eu vou reduzir para 14, que são as principais funções que hoje são cobradas em prova. Dessas 14, apenas 2 vocês vão se preocupar com nomenclatura. Porque o resto, toda a terminação está no próprio nome. Quer ver? Hidrocarboneto, terminação O. Álcool, terminação OL.
aldeído, terminação al. Cetona, terminação ona. Ácido carboxílico, ico, terminação ico. Então, você vai reparar que o grande problema que você vai enfrentar é reconhecer o que é um álcool, o que é um aldeído, o que é um acetona, o que é um ácido carboxílico. Só que isso você aprende por repetição. Tem que fazer exercício. Por isso, que lá no seu caderno do A Mais, eu coloquei uma lista apenas com vestibulares da região sul, são 24 exercícios, tem gabarito no final. Então, para quem quer imprimir, deu muita folha. Tem muita cadeia grande e tal, vocês vão ter um pouco de trabalho. Mas resolvam na própria tela, porque o gabarito está no final. Não coloquei já questão e gabarito. Então, vocês vão resolvendo na tela, vão colocando os gabaritos, e depois você vê quantas você acertou. Então, fica fácil trabalhar com esse tipo de exercício depois. Mas eu vou adiantar. A maioria das funções orgânicas, você tira a terminação no próprio nome da função. Álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico. Então, é aí que vem a nossa representação. Porém, antes de eu iniciar as funções orgânicas, vocês viram que esses compostos eles podem ter cadeias normais ou cadeias ramificadas. Só que a ramificação da cadeia, na química orgânica, tem nome. E essa ramificação ela é chamada de radicais. O que são os radicais? São estruturas de hidrocarbonetos que perderam um ou mais átomos de hidrogênio. E como que eu vou dar nome para os radicais? É a raiz, met, et, prop, but, mais a terminação il. Metil, etil, propil, butil, pentil, nessa ordem. Só que eu vou colocar aqui na tela os 8 principais radicais que você precisa trabalhar pela lógica. Eu vou ter que decorar tudo isso? Não precisa decorar nenhum deles, desde que você trabalhe com essa lógica que eu vou mostrar. Primeiro, o radical mais famoso de todos, só tem um carbono. Professor, o que é aquele tracinho? Aquele tracinho é um hífen para separar a nomenclatura. Esse tracinho que aparece em todos os radicais é o chamado elétron livre ou a valência livre. Essa ligação estava presa a alguém. Então, essa ligação foi quebrada, cada átomo ficou com o seu elétron, e o que eu tenho aqui é um radical. Radical é uma estrutura que está com deficiência em elétrons e a torna altamente instável. Então, radical para um carbono, met com il, metil. Radical que tem 2 carbonos, et com il, etil. Sem problemas. Agora vem o primeiro probleminha. Reparem que aqui tem 3 carbonos e o de baixo também tem 3. Ambos são radicais propil. Os dois são iguais. Só que observem bem. Aqui, ó, o radical livre, ele está preso na ponta, e aqui o elétron livre está preso no carbono central. São radicais diferentes, mas ambos apresentam a nomenclatura propil. Como que eu faço para diferenciar? De maneira lógica. Então, reparem primeiro. O elétron livre está preso no carbono da ponta, que por sua vez está preso ao segundo, que por sua vez está preso ao terceiro carbono. Perceba que eu tenho uma sequência normal. Uma sequência normal de carbonos. Como que eu vou dar nome para esse radical que tem 3 carbonos e eu tenho uma sequência normal, N-propil? Procura o que é aquele N? N de uma sequência normal. Todos os radicais que o elétron livre tiver na ponta, numa sequência normal, vão receber o prefixo N. N-propil, N-butil, N-pentil, N-hexil, e vai, continua. Todo radical que o elétron livre está preso em uma das extremidades, e eu tenho uma sequência normal, N alguma coisa. Agora, no outro radical, o elétron livre não está preso em uma das pontas, ele está preso no carbono central. E qual é o prefixo que eu vou usar para diferenciar uma cadeia normal? O iso. Então, prestem bem atenção. Se o elétron livre estiver em uma das pontas de um radical com 3 carbonos, N-propil. Se ele não estiver na ponta, isopropil. É mais fácil pensar assim. Nas pontas ou em uma das pontas, N. Se não estiver na ponta, isopropil. Fica mais fácil. Agora, essa mesma lógica se aplica a esses 4 radicais que seguem. Todos os 4 radicais que eu vou apresentar, eles têm 4 carbonos. Portanto, todos eles vão ser chamados de butil. Todos os 4 radicais que eu vou apresentar são radicais butil.
É lógico que todos são diferentes. E como é que eu vou fazer a diferenciação desses radicais? Vou começar com o primeiro. Ficou um pouco escuro aqui, mas acho que vocês conseguem ler o que está escrito lá dentro. Então, olha só. Primeiro radical. Elétron livre na ponta, e repare que ele está preso ao segundo, que está preso ao terceiro, que está preso a um quarto carbono numa sequência normal. N-butil. Ponto. Fechou. Agora, olha a lógica que tem aqui. O elétron livre, ele está preso nesse carbono. Esse carbono, por sua vez, ele está preso a um carbono da esquerda e um carbono da direita. Ele está preso a dois outros carbonos. Como é que eu classifico esse carbono que eu coloquei em destaque? Um carbono que está preso a dois outros carbonos. Ele é um carbono secundário. E se é um carbono secundário, como é que eu vou dar nome para esse radical em que eu tenho 4 carbonos e o elétron livre está preso no carbono secundário? Sec-butil. Professor, o que é aquele sec? Uma abreviação de sec, secundário. Portanto, sec-butil é um radical que tem 4 carbonos e o elétron livre está preso no carbono secundário. Dá uma olhadinha no outro radical. Não vou colocar porque fica meio sujo aqui daí, quer ver? Ó? O elétron livre está preso nesse carbono. Esse carbono aqui, ó, ele está preso a 1, 2, 3. Como é que eu classifico esse carbono aqui no centro dessa estrutura? Ele é um carbono terciário. Terciário. Como que eu vou chamar um radical que tem 4 carbonos e o elétron livre está preso ao carbono terciário? Terci-butil ou terc-butil, como algumas pessoas falam. Olhem bem a lógica. Na ponta, numa sequência normal, N-butil. No carbono secundário, sec-butil. No carbono terciário, terci-butil. Professor, preciso decorar? Não, não precisa decorar. Usem a lógica que Deus te deu. Agora, o último radical, ele é especial. Só que você não precisa decorar o último radical, porque ele é um descarte. Se ele não for N, não for sec, não for tec, ele só pode ser o isobutil. Mas olha só o problema que ele tem. Ele está preso no elétron da ponta, igualzinho ao primeiro radical. Está preso num carbono primário, preso a um carbono primário. Por isso não posso usar o prefixo prim. Sec de secundário, terci de terciário, podia usar prim de primário. Só que aqui é um carbono primário e aqui também é um carbono primário. E qual é o prefixo que uso para diferenciar uma cadeia normal? O iso. Portanto, o isobutil, vocês não precisam se preocupar. Usem a lógica. O elétron está preso na ponta. É uma sequência normal? Não. Esse carbono é um carbono primário, portanto, se ele é um carbono primário, não é o sec-butil e não o terci-butil. O que ele só pode ser? O isobutil. Então, usem o último radical como nenhum dos anteriores. Funciona bem. Agora, até agora tudo está tranquilo, metil, etil, propil e butil. Porém, existem 3 radicais que vocês precisam botar no papel. Precisam. Isso aqui tem que memorizar. Temos um radical em que o elétron livre está preso diretamente na cadeia aromática. O nome desse radical, que é derivado do fenol, fenil. Agora, cuidado. O outro radical, ele também tem cadeia aromática, só que o elétron livre, ele não está preso na cadeia aromática. Repare que o elétron livre, ele está preso a um carbono da cadeia lateral. Cuidado com esses dois. Os vestibulares adoram colocar esses dois com nomes contrários. O fenil, elétron livre preso direto na cadeia aromática. O benzil, além da cadeia aromática, eu tenho uma cadeia lateral, eu tenho um rabinho. E o elétron livre está preso nesse rabicho da cadeia aromática. Essa é a diferença entre o fenil e o benzil. Está certo que existem mais diferenças. Aqui tem 6 carbonos, aqui tem 7. Então, 6 para 7 já tem diferença tremenda. Aquele radical em que o elétron está preso direto na cadeia aromática, que tem 6 carbonos, é o fenil. O elétron livre que está preso à cadeia lateral da cadeia aromática é o benzil. Os dois têm que tomar cuidado. Agora, tem um outro radical especial, que ele tem 2 átomos de carbono com uma dupla ligação. O nome desse radical ele é chamado de vinil. Esses 3 radicais, eles não têm regras de nomenclatura. Precisa memorizar. Fenil, presa à cadeia aromática. Benzil, tem cadeia aromática, mas tem um rabicho carbônico onde o elétron está preso. E o vinil são 2 átomos de carbono com uma dupla ligação.
Anotaram? Se não anotaram, depois os slides estão todos disponíveis para você estudar. O que eu estou colocando aqui é uma revisão anual. Todas as informações relevantes estou colocando aqui. Na última aula, já está trocando as letras aí. Isso são os radicais. Ponto. Agora que você já sabe da nomenclatura, met, et, prop, but, já sabe ver o meio, já sabe da terminação, e já viu os radicais, eu vou trazer esse assunto para vocês aqui. Ó. Só um pouquinho. Vinil e etenil dando mesma coisa, Kevin. O vinil e o etenil é a mesma coisa. Tanto que eu vou voltar um pouquinho. Opa, a coisa tá boa aqui, não. Então, aqui, ó, 2 carbonos et, dupla em, terminação u, etenil. Ou vinil, mas eles não vão cobrar etenil, pode ter certeza disso. Eles vão trazer como radical vinil, principalmente numa das aulas que vocês assistiram, sobre polímeros. Polímeros vinílicos. Ninguém fala polímeros etenílicos. É polímero vinílico. Então, é esse radical que vai me interessar. Agora, brincando e trazendo à tona uma outra informação importante aqui, ó. Regras para nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. O título é maior do que a matéria. Eu não estou brincando. O título que eu apresento aqui, ela é maior do que a matéria. Doutor, eu lembro disso, mas está esquecido da memória. Para você dar nome para qualquer composto ramificado, existem 3 regrinhas. Eu vou apresentar as 3 regrinhas. Caso alguém queira anotar, anote, mas anota rapidinho lá. Regra 1, achar a cadeia principal. Regra 2, tudo que está fora da cadeia principal, vírgula, é radical. E regra 3, numeração da cadeia. Ponto. 3 regrinhas básicas. Regra 1, achar a cadeia principal. Regra 2, tudo que está fora da cadeia principal é radical. E regra 3, numeração, vírgula, quando possível ou quando necessário. Essas são as 3 regrinhas necessárias para você dar nome para qualquer composto orgânico ramificado. Achar a cadeia principal, o que está fora é radical, numera quando possível nossa cadeia. Isso são as 3 regrinhas. Eu vou aplicar essas 3 regrinhas, e aí tem alguns compostos que eu acho eles fantásticos. Esse composto que eu tenho aqui, deixa eu pegar o controle, fica mais fácil. Esse composto tem todas as regras de nomenclatura que você precisa utilizar para esse tipo de sistema. Temos uma cadeia ramificada. Regra 1, achar a cadeia principal. Professor, o que é a cadeia principal? Cadeia principal é a maior sequência de carbonos que, 2 pontos, contém a dupla, contém a tripla e que contém a maior quantidade de radicais. Ou seja, cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de tudo. É a cadeia mais enfeitada. Agora estamos em véspera de Natal, o pinheirinho de Natal ele está todo enfeitado. E quanto mais enfeitado, mais bonito ele fica. Portanto, cadeia principal é a que tem a maior quantidade de carbonos, que contém a dupla, que contém a tripla e a maior quantidade de radicais. Professor, mas aqui nem dupla e tripla aparecem. Então, cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a maior quantidade de radicais. Vamos começar a treinar. 1, 2, 3. Poderia ser essa a cadeia principal? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, já é maior, mas ainda não é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7 carbonos. Vou treinar ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empatou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empatou também. Doutor, eu posso escolher qualquer uma dessas cadeias? Não. Não é qualquer cadeia que você escolhe. Não anotem ainda, só preste bem atenção no que eu vou fazer agora. Se você fosse escolher essa cadeia aqui, ó, deixa eu colocar assim, ó. Se você fosse escolher essa cadeia como cadeia principal, repare que ela tem 7 carbonos. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Repare que eu tenho um radical lá em cima, que só tem um carbono, que é o metil, e eu teria um segundo radical apenas, que é esse radical aqui, ó. Só para vocês treinarem. Qual que é o nome desse radical? Doutor, como é que você quer que eu saiba um negócio desses? Lógica. Primeiro, quantos carbonos eu tenho nesse radical? 3. Propil. Só que propil tem 2. O N-propil, o isopropil. Que radical que seria esse? O elétron na ponta é o N. Se não estiver na ponta, é o iso. Como o elétron livre não está preso na ponta, não tem uma sequência normal, isso aqui seria um isopropil. Então, repare, quantos radicais eu tenho aqui? 2. 2 radicais apenas. Agora, presta bem atenção,
se você escolhesse essa cadeia aqui, deixa eu colocar uma outra cor. Se você pegasse essa cadeia reta aqui, ó. Se eu pegasse essa cadeia reta, não tão reta, mas essa cadeia aqui, cadeia linear, onde fica mais fácil. Quantos radicais eu tenho? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho um radical metil lá em cima, tenho um outro radical metil aqui, e tenho um terceiro radical pendurado aqui, ó. Reparem, naquela cadeia torta, eu tinha apenas 2 radicais. E com essa cadeia eu tenho 3 radicais. Portanto, a cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla e que contém a maior quantidade de radicais. Por isso, cuidado quando você tiver empate em vários carbonos da cadeia principal, escolha aquela que for mais enfeitada. Ponto, resolveu o nosso material. Agora, o que acontece? Como eu tenho radicais diferentes, olhem bem, o radical que eu tenho aqui em cima e aqui é o chamado radical metil. Met com il. E esse radical, ele tem 2 átomos de carbono, é um radical etil. Então, como é que eu vou saber qual dos dois eu vou colocar primeiro na nomenclatura? Isso já sirva como lição. Toda vez que você tiver, digamos assim, um dilema, eu tenho metil e etil. Como é que eu vou saber qual dos dois vem primeiro na nomenclatura? Ou qualquer outro dilema que você tiver na química orgânica, o desempate se dá por qual mecanismo, por qual ferramenta? Ordem alfabética. Se você tiver alguma dúvida, tiver um entrave, tiver algum empate, tiver algum emblema ou tiver algum dilema, use a ordem alfabética. Entre etil e metil, quem vem primeiro na ordem alfabética? O etil. Onde que esse radical está preso? Reparem que como não tem nada na cadeia principal, eu vou numerar pela ponta mais próxima dos radicais. 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho o radical etil. Ponto. Já sei que no 3 tem o etil. Agora tem um outro probleminha. No carbono 2 eu tenho metil e no carbono 3 eu tenho outro radical metil. Eu não vou escrever 3 etil, 2 metil, 3 metil. Eu não vou repetir 2 vezes a palavra metil. Até daria, que é uma nomenclatura pequena. Agora imagine se eu tivesse 10 radicais metil. 2 metil, tracinho, 3 metil, tracinho, 4 metil. Chegava no último dia dormiu de tanto metil que você escreveu. 2 adendos à regra. Radicais diferentes, use critério da ordem alfabética. Radicais iguais, prefixos de repetição. Di, tri, tetra, penta. Como é que ficaria a nomenclatura desse composto? A nomenclatura fica 3-etil, 2,3 dimetil, porque eu tenho 2 radicais iguais, hept, simples ligações, anterminação o. 3-etil, 2,3-dimetil, heptano. Ponto. Resolve o meu material. Professor, e se eu tivesse uma dupla ou uma tripla ligação? Pois bem, se eu tivesse uma dupla ou tripla, as coisas vão mudar. Então, repare, clássico do Enem, clássico da Federal. Representação na fórmula de linhas ou de bastão. Professor, cadê os carbonos aí? Outra sugestão para a prova. Gastem 7, 8 segundos, mas me coloquem os carbonos nessa estrutura. Então, repare que eu tenho carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Coloquei os carbonos. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém a dupla, contém a tripla e que contém a maior quantidade de radicais. Você poderia escolher assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, essa não é. Ou a cadeia vai ser em cima reta, ou é essa torta. Qual das duas você escolheria como cadeia principal? Aquela que apresenta a dupla ligação. Portanto, a cadeia principal só pode ser essa. Professor, mas em cima também tem 7 carbonos, mas não tem dupla, não tem tripla ligação. Cadeia principal deve conter a dupla e a tripla ligação. Pois bem, tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de... Opa, vou colocar uma cor diferente aqui, ó. Passa a ser chamado de radical. Como que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Etil. Preciso fazer a numeração da cadeia, porque essa dupla poderia trocar de posição e o radical também. Então, por onde que eu numero? Pela ponta mais próxima da dupla. 1, 2, 3.
No carbono 3 eu tenho etil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, raiz para 7 hept. Só não esqueçam que quando tiver dupla ou tripla, você também tem que indicar a posição dessa dupla ou tripla ligação. Portanto, o nome da minha criatura é etil, hept, porque tem 7 carbonos, 1 eno. Professor, o que é esse 1? O 1 é a posição do meio en. O que é o meio en? Dupla ligação. 3 etil, hept, 1 eno. Ponto. Resolveu o nosso material. Isso é nomenclatura para hidrocarbonetos, isso se estende a qualquer composto orgânico. Tá, professor, e se eu tivesse uma tripla, não vai fazer diferença qualquer, aqui já tem outro nome, se eu tivesse uma tripla, não ia mudar em absolutamente nada, o que muda é a cadeia fechada. Mas muda uma palavrinha. Repare aqui em cima, eu tenho uma cadeia aberta ou fechada? E, professor, ela é mista, não. Onde que fica a maior quantidade de carbonos? Na forma cíclica. Portanto, tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Mas como eu só tenho um radical, eu não preciso numerar. Por quê? Porque qualquer carbono que eu colocar nesse ciclo vai ser o carbono 1. Portanto, o nome desse composto metil. E como a cadeia é fechada, ciclo. Não esqueçam que quando aparecer cadeias ali, cíclicas, que não são aromáticas, ciclo, raiz, meio, terminação. Metil, ciclo, pentano. Agora, aqui embaixo, eu preciso fazer a numeração. Por quê? Porque esses dois radicais, eles poderiam estar presos no mesmo carbono. Um é vizinho do outro, mas eu poderia colocar um radical aqui mais separado. Então, eu preciso fazer a numeração. E aí, quero ver como é que vocês compreenderam. Qual desses carbonos é o carbono 1? O carbono 1 é do etil ou o carbono 1 é do metil? Pô, estou num dilema. Os dois poderiam ser o carbono 1. Quando você estiver no dilema, como é que você desempata o dilema? Ordem alfabética. Portanto, esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Como é que ficaria a nomenclatura para esse composto? 1 etil, 2 metil, ciclo pentano. Essa é a forma correta de você dar nome. Aí tem outro exemplo de cadeia fechada, mas isso não interessa. Agora, aqui me interessa, e muito, diga-se de passagem. Cadeias aromáticas. Quando apresentar essa cadeia aromática especial, que é um hexágono, 6 carbonos e 3 duplas ligações, essa cadeia tem um nome especial. Ela é chamada de benzeno. Tudo que tiver preso a benzeno é radical. Portanto, você tem metil, benzeno. Não esqueça, nenhum vestibular vai colocar metilbenzeno. O vestibular que você vai fazer, eles vão colocar a palavra tolueno. A química orgânica, diferentemente da química B, que é cheio de conta, cheio de matemática, constantes, delta V, sinônimo do gênero, ela é teórica. Estritamente teórica, eu preciso de algum ponto de memorização, não tem como fugir. Então, o que se memorizou até agora? Hibridação, sp3, sp2, sp, orbital molecular, sigma e pi, memorizou met, et, prop, but, tent, memorizou simplesam, dupla em, tripla in, duas duplas de em, e vai memorizar algumas funções. Se você analisar, não é muita coisa comparado com a matéria que nós temos aí no ano todo. Agora, tem alguns nomes que vocês precisam tomar cuidado, que é o tolueno. E tem muita prova que começa assim, o tolueno. Tá, professor, mas o que é tolueno? É o metilbenzeno. Para quem tem caneta marca-texto, uma boa hora para você gastar a tinta dessa caneta. Ou para quem não tem, faz um balãozinho e escreva maior a palavra tolueno. Muito cuidado com essa nomenclatura. E falando em cadeias aromáticas, tem uma outra coisa que você precisa relembrar. Está lá na sua memória, preciso resgatar. Não sei se vai conseguir enxergar, mas o que está preso nessas estruturas são CH3. Para quem está notando, é a cadeia aromática, um CH3 aqui, um CH3 aqui. O que você precisa lembrar? Como eu tenho dois radicais diferentes, eu preciso indicar a posição desses radicais. Como é que fica a nossa nomenclatura? 1, 2, dimetilbenzeno. Por enquanto, sem problemas. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Você pode numerar no sentido horário ou no sentido anti-horário, onde que estão presos os meus materiais. 1, 3, dimetilbenzeno. E o outro não tem como errar. 1, 2, 3, 4, você vai encontrar um 4 dimetilbenzeno. Então, professor, qual é o problema? O problema não é 1, 2, 1, 3 e 1, 4. O problema é que eu posso trocar
essas numerações, 1, 2, 1, 3 e 1, 4 da cadeia aromática, por prefixos. Lembra disso? Qual é o nome da posição 1, 2? O nome da posição 2, ela é orto. A posição 1, 3 é meta e a posição 1, 4 é para. Cuidado para lembrar isso daqui. Isso aqui só é válido para a cadeia aromática bisubstituída. Bisubstituída. Professor, mas os radicais precisam ser iguais? Não. Eu preciso ter 2 radicais. Podem ser iguais ou diferentes. Caso você tenha a posição 1, 2 é a posição orto, 1, 3 meta e 1, 4 para. 1, 2, orto, meta, 1, 3, para, 1, 4. Só para fazer lembrança. O que dá peso nessa estrutura, pouco me importa. Ponto. Fecho essa parte de nomenclatura e lembrando com vocês essa parte essencial. Agora, o que acontece? Não é só para hidrocarbonetos que vai me interessar. Eu também vou trabalhar com outros compostos orgânicos. Então, começa agora as funções orgânicas oxigenadas. Está montando a frase lá em cima. Só que aqui eu não vou pedir para vocês anotarem todas as informações da tela. Não precisa. Como eu falei, a partir de agora a gente vai ver uma série grande de funções e somente 2 delas você precisa tomar cuidado com a nomenclatura. Eu vou avisar quais são. Então, quem está anotando, o que você vai anotar é apenas a função que vai aparecer na ponta esquerda e o nome da função na ponta direita. Só. O que está para baixo, nomenclatura, isso não vai me interferir, porque é muito óbvio. Vocês vão entender o porquê. Então, olha só. Primeira função orgânica oxigenada que me interessa. Primeira função oxigenada que me interessa é essa daqui. Ó. Só isso vocês anotam. Só. O que está aqui para baixo não precisa. Eu estou colocando só para mostrar que existe. Eu tenho uma hidroxila presa num carbono de simples. Quando a hidroxila estiver presa no carbono de simples, eu tenho uma função chamada álcool. Álcool. Por que dá essa ênfase? Porque o nome oficial é raiz, mais meio, mais terminação. E qual é a terminação para álcool? Ou. Eu não preciso me preocupar em fazer essas nomenclaturas, porque o nome da função já diz como é que vai terminar. O hidrocarboneto termina com O. Um álcool termina com OL. Portanto, quando a hidroxila estiver presa no carbono de simples, eu vou ter um álcool. Ponto final. Como é que eu vou dar a nomenclatura para álcool? Raiz, mais meio, mais OL. Deixa eu só mostrar um exemplo, só para vocês compreenderem aqui. Ó. Aqui em cima, eu tenho 2 átomos de carbono, portanto, ET, simples ligações, AN, terminação OL, etanol. Aqui embaixo, ó, 3 átomos de carbono próprio, simples ligações AN, e como a hidroxila ela poderia estar no carbono 2 ou no carbono 1, eu preciso fazer a indicação propano 2-ol. Só que na sua prova, ele vai colocar aquela fórmula e vai falar se esse nome corresponde com aquilo. Lógica. Prop. Tem 3 carbonos? Tem. Só tem simples ligações? Sim. O que é o 2? 2 é a posição onde está o grupo OL. E o que é o OL? A hidroxila. Ponto. Resolve esse sistema. E por que me preocupa o OL? Porque não é só de álcool que vive a hidroxila. Existe uma outra função orgânica que também tem grupo OH, também tem hidroxila. Só que essa hidroxila está presa no carbono de dupla. E essa função ela é chamada de enol. Aliás, todas as funções que terminarem com ol indica a hidroxila. Álcool termina com ol, tem hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila presa no carbono de dupla. Qual que é a terminação para um enol? Ol. Também termina com ol. Aí tem um exemplo lá embaixo, que é o etanol. Agora tem uma terceira função, que também termina com ol, que é o fenol. Para quem fez a PUC, no domingo passado, o UP, nessas 3 provas, caiu a função fenol. Nas 3, caiu a função fenol. O que é um fenol? É uma hidroxila, só que presa numa cadeia aromática. Função orgânica fenol. E aí tem uma outra facilidade. Repare que o próprio nome fenol aparece na nomenclatura. Porém, um detalhezinho. Então, olha bem. Álcool, hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila no carbono de dupla. E fenol, hidroxila presa na cadeia aromática. Cuidado com essas 3. E a nomenclatura para fenol termina com fenol, que é fácil. Porém, uma prova da Federal do Paraná cobrou essa cadeia aqui. Ó. Deixa eu até fazer o comentário.
eu tenho o radical metil preso no carbono 2. Portanto, como é que ficaria essa nomenclatura? 2-metil-fenol. Agora, o 2-metil-hidroxibenzeno. Foi essa nomenclatura que a Federal trouxe. Hidroxibenzeno. Hidroxi é uma abreviação de hidroxila e benzeno é a cadeia aromática. Portanto, hidroxibenzeno é um fenol. Ponto, resolve. Outro detalhe. Como eu estou nas posições 1 e 2, a posição 1 e 2 é chamada a posição orto. Orto-metil-fenol. Mas os radicais são diferentes, não importa. Toda e qualquer cadeia aromática bissubstituída, se tiver na posição 1, 2, é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é paro. Ponto, resolve esse material. Agora, vou continuar. Próxima função orgânica importantíssima. Eu considero a mais importante de todas, porque tem uma série que derivam dela. Ácido carboxílico. C-O, presa OH, ou, de forma simplificada, COOH. Que é um ácido carboxílico. Ou então, muitas vezes, aparece até na biologia que eu tenho uma carboxila. Qual que é a diferença? Carboxila é esse grupo funcional. E ácido carboxílico é a função. Ácido carboxílico entra cadeias que vão de 1 até milhares e milhares de carbonos. Então, carboxila é o grupo funcional, é isso que eu estou mostrando aqui. E ácido carboxílico é aquele que tem uma quantidade maior de carbonos na sua estrutura. Como é que eu vou dar nome para um ácido carboxílico? Ico. Com ico, óbvio. Ácido mais raiz. Met, et, prop, but, mais o meio. Tipo da ligação simples, an, dupla, em, tripla, in, mais a terminação para ácido carboxílico. Portanto, tudo que você encontrar com ico, etanóico, propanoico, butanóico, hexanoico, ácido carboxílico. Até aí sem problemas. Agora tem um cuidado. Existem 4 ácidos carboxílicos que apresentam nomes de origem, e essas origens são históricas. Existem nomes aí que têm 4, 5 mil anos de uso. Então vamos começar. Se o seu ácido carboxílico tiver apenas um carbono, é o chamado ácido fórmico. Se ele tiver 2 carbonos, ácido acético, só para lembrar que o ácido fórmico vem da formiga, da vespa ou das folhas de urtiga. Ácido acético encontrado no vinagre, 3 carbonos propiônico, o precursor da gordura, e 4 carbonos butírico, vem de butter, que é a manteiga rançosa da qual ele foi encontrado a primeira vez. Então, esses 4 nomes precisam ser memorizados, embora não precise decorar os 4 não. Por quê? But, 4 carbonos, prop, 3 carbonos, acético, olha o et aparecendo aqui, e et representa 2 carbonos. Ou seja, se você analisar bem, a única cadeia que você vai ter que memorizar é o ácido que tem um carbono, que é o chamado ácido fórmico. Ponto. 2 carbonos, acético, et de 2, but de 4 e prop de 3. Pronto, resolve. Mas esses 4 aqui precisa ter um pouco mais de atenção. Isso são ácidos carboxílicos. Tanto que eu faço aqui na nomenclatura, aqui, eu dou exemplos, depois dá para vocês analisarem. Ó, 2 carbonos, ácido etanóico ou ácido acético, que é o nome do ácido de origem para 2 carbonos. 4 carbonos, ácido butanóico ou ácido butírico. Ponto, resolve esse sistema. Agora, como ácido importante, a próxima função é uma função derivada de ácido carboxílico. Derivada, pelo simples fato. Se vocês colocarem a seguinte parte da imaginação, se no lugar da minha mão tivesse um H, se no lugar da minha mão tivesse um H, C dupla O presa O, H, eu teria um ácido carboxílico. Só que eu tirei o hidrogênio do ácido e coloquei um radical. Então, na hora que você trocar o hidrogênio por um radical, você vai ter uma função chamada, aqui, éster. Uma função orgânica chamada éster. E é a primeira de 2 funções que você vai ter que se preocupar com nomenclatura. Mas não é nada extraordinário assim. Como eu tenho um derivado de ácido, a primeira coisa que você teria que fazer é trocar lá o radical por um H no lugar. Qual é o nome do ácido que deu origem? Etanóico, propanóico, butanóico, pentanóico e hexanóico. Você vai trocar a terminação ico desse ácido para ato. Se lá tivesse 2 carbonos, era o etanóico. Troca ico para ato, etanoato.
Se tivesse 3 carbonos propanoico, propanoato, butanoico, butanoato, hexanoico, hexanoato de, e o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. Essa é a nomenclatura 1 que você precisa tomar cuidado. Então, éster é um composto derivado de ácido, tanto que você vai ter que lembrar o nome do ácido que deu origem, vai trocar a terminação ico para ato, preposição de, e o nome do radical que entrou no lugar. Professor, tem como exemplificar? Tenho. Presta bem atenção aqui, ó. Vou dar um exemplo só. Se no lugar da minha mão eu tivesse um H, eu teria CH3, C-O presa OH. Como eu tenho um ácido de 2 carbonos, é o etanoico ou acético. Etanoico ou acético. Troca a terminação ico para ato, vai virar o quê? Etanoato ou acetato de, e o nome do radical. E como é que é o nome desse radical que tem 4 carbonos, que não é N, não é sec e não é terce? O isobutil. Etanoato de isobutila ou acetato de isobutila. Outro exemplo aqui embaixo. Se no lugar da minha mão eu tivesse um H, CH3, CH2, C-O presa OH, propanoico ou propiônico. Troca ico para ato, vai virar propanoato ou propionato de. Qual é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? É o etil. Propanoato de etila ou propionato de etila. Ponto. Resolve esse material. Função orgânica extremamente importante para o nosso vestibular. Agora, as outras 3 funções que seguem é por desencargo de consciência. A próxima função é muito parecida com esta, muito mesmo. C-O presa O. Se no lugar da minha mão eu tivesse um hidrogênio, eu teria um ácido. Só que esse ácido foi neutralizado por uma base e no lugar do hidrogênio ionizável entrou um metal. O princípio da nomenclatura é igual. Trocar o ico do ácido carboxílico correspondente para ato, preposição de, e o nome do metal. Para o éster era o radical, e agora metal. Vou te dar um exemplo aqui embaixo. Ó. C-O preso a OH. O ácido que eu teria aqui seria etanoico ou acético. Etanoato ou acetato de sódio. Mas isso não é importante para a prova. Talvez seja importante um ácido carboxílico de cadeia longa, um sabão. O que é um sabão? É um sal de ácido graxo. Se o meu ácido carboxílico tiver uma cadeia com mais do que 10 carbonos, ou seja, no mínimo 11 carbonos ou mais, você vai ter um sabão, uma cadeia longa apolar, que interage com a gordura, e uma ponta com ligação iônica, que interage com a água, que é o princípio do sabão, o caráter anfótero. Interage tanto com a gordura, quanto com a água que é polar. Essa é a história do sal de ácido. A outra função, ele até apareceu numa dessas provas aí do domingo passado, domingo retrasado, que é o anidrido. Então, novamente, vou esticar um pouco a minha mão aqui. Se no lugar da minha mão, tampar um pouquinho aqui, ó, tivesse um H, C-O presa OH, eu teria um ácido carboxílico. Só que o hidrogênio saiu e entrou uma carbonila. Função anidrido. A pessoa estranha, né? Função anidrido estranha. Parece um éster, parece um éter, mas é um anidrido. Um oxigênio preso entre 2 carbonilas. Até eu brinquei na hora da matéria séria lá, que essa função parece a função do torcedor. Só que não é do torcedor nem do Paraná nem do Coxa, porque faz tempo que eles não comemoram nada. Então, é uma analogia. O oxigênio central como se fosse a cabeça e os 2 braços comemorando o não rebaixamento, que é a única coisa que eles podem comemorar. Mas mesmo assim vai ter que ter uma reza brava, vai ter que fazer alguma mandiga para fazer alguma coisa aí, porque tá difícil. O oxigênio preso entre 2 carbonilas, a função do torcedor, menos do Paraná, pode ser de São Paulo agora, a função do torcedor de São Paulo comemorando vários gols, diga-se de passagem, anidrido. É uma função derivada de ácido pela substituição do hidrogênio por uma carbonila. E mais por desencargo de consciência ainda, existe uma função chamada aleto de ácido. Por quê? No lugar da minha mão, tivesse a hidroxila, C-O preso a OH, era um ácido. Aí eu tiro a hidroxila, que tem carga negativa, e coloco um halogênio, um fluoro, um cloro, um bromo, um iodo. Aleto de o nome da quantidade de carbonos, o tipo da ligação e a terminação OILA. E toda a função eu coloco um exemplo.
Cloreto, porque tem cloro, 2 carbono LET, simples an, terminação OILA. Só que essas funções não têm aplicação no nosso dia a dia. Aleto de ácido, anidrido, até tem aplicação na fabricação da aspirina, que é a única aplicação do anidrido. Ponto, fecha por aí. Agora, a partir de agora, existem funções que são extremamente importantes e eu não preciso me preocupar com a nomenclatura. Então, meu tempo está tranquilo ainda. C dupla O presa a hidrogênio. Quando eu estiver trabalhando com uma carbonila, e essa carbonila estiver presa a hidrogênio, eu vou ter um aldeído. 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 Qual vai ser a terminação para um aldeído? Al. Fácil. Professor, e o resto da nomenclatura? Não preciso me preocupar, porque a nomenclatura, todas elas são assim. Raiz, meio, uma terminação. E qual é a terminação para o aldeído? Al. Tá, professor, mas tem um nome usual. O nome usual, ele já denuncia qual é a função, aldeído. A nomenclatura usual do ácido indica que é um ácido, a nomenclatura usual do álcool indica que ele é um álcool. Não se cobra nome usual em prova objetiva ou prova de primeira fase. Nomenclatura usual só cai em segunda fase. Só. Nenhuma prova vai colocar assim. Assinale a alternativa que mostra qual é a função do aldeído acético. Tá? Aldeído. Se marca aldeído, pronto, acabou a questão. Ninguém vai fazer uma questão dessas. Agora, se ele colocar assim, o etanol pertence a qual função orgânica? PET, 2 carbono, simples an, terminação al, de aldeído. Aí você marca a função aldeído. Fica fácil. Só que eu vou te dar uma nomenclatura aqui, ó. Um carbono MET, simples an, terminação al, de aldeído. Aldeído fórmico, e aqui tem um composto que aparece muito em prova, que é o formol, encontrado em salão de beleza, para cabelo, para unha, e para quem vai fazer anatomia, conservação de peças anatômicas, vegetais, aquela parte lá da biologia. Então, formol é um aldeído. Embora a terminação seja ol, não é um álcool. O formol é um aldeído. Outra função orgânica importante é a tal da cetona. O que é uma cetona? C dupla O entre radicais. Aqui para baixo já não me preocupa. Porque qual que é a terminação para uma cetona? Ona. A terminação para uma cetona é ona. Professor, mas tem um nome usual. Radicais mais cetona. Está denunciando que aqui é uma cetona. Então, raiz mais meio. E qual vai ser a terminação para cetona? Ona. Só cuidado. C dupla O preso a hidrogênio é um aldeído. C dupla O presa a OH é um ácido carboxílico. C dupla O entre carbonos. Se tiver carbono para a esquerda e carbono para a direita, é uma cetona. Cuidado para não confundir. Aldeído, a carbonila está presa na ponta. Cetona tem que ter carbono para a esquerda e pelo menos um carbono para a direita. E qual é a terminação para uma cetona? Ona. Vou te dar exemplo, isso que é importante. 1, 2, 3. Repare que eu tenho C dupla O, carbono para a esquerda, carbono para a direita, eu tenho uma cetona. Quantos carbonos eu tenho ali? 6. Prop. Que tipo de ligação eu tenho entre os carbonos? Simples. E qual é a terminação para cetona? Ona. Portanto, propanona, dimetilcetona, e essa molécula ela é popular, a cetona. Aquela que nós usamos em casa para ter o esmalte das unhas e outros solventes para a indústria química. A acetona é a propanona. E a última função orgânica oxigenada, e aqui vem a última função que você precisa se preocupar com a nomenclatura, que é um éter. Só que a frase do éter tem uma frase ridícula, mas ela tem mensagens subliminares. Primeiro, como é que eu reconheço um éter? Um éter, ele é reconhecido pela presença de um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. A frase é ridícula, mas nessa frase ridícula tem duas informações importantíssimas. Um éter é a presença de um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. O oxigênio está eternamente preso entre 2 carbonos. Eu tenho que ter um carbono para a esquerda e um carbono para a direita. E carbono CH3, CH2, essa coisa do gênero, né? C dupla O. É carbono na forma de radical ou carbono CH2, CH3, alguma coisa do gênero. Como é que eu faço a nomenclatura? É a segunda e a última nomenclatura que me interessa.
Como o oxigênio ela separa duas raízes, uma para a esquerda e uma para a direita, eu vou analisar qual é a menor entre elas. Vou colocar a menor raiz, met, et, prop. Grudo oxi, metoxi, etoxi, propoxi. Olhe o outro lado da cadeia, vejo quantos carbonos lá tem, vejo o tipo da ligação e coloco a terminação O. Então, nomenclatura de éter. Eu tenho oxigênio eternamente preso entre radicais. O professor tem como exemplificar, aqui eu exemplifico porque é importante. O oxigênio está eternamente preso entre radicais. Um carbono para a esquerda, dois para a direita. Olhando os dois lados, qual que tem a menor raiz? Que está à esquerda, met. Aí vem o oxigênio, metoxi, dois átomos de carbono et, simples ligações, são terminação O, metoxi, etano. Aqui embaixo, dois carbonos para a esquerda, dois para a direita. Aqui ficou fácil. Com dois radicais iguais, et, oxi, etoxi, mais dois carbonos et, simples, terminação O, etoxi, etano. Então, cuidado. Ester troca ico para ato do ácido, preposição de, mais o nome do radical. Em um éter, você tem o oxi, porque eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Essas são as principais funções orgânicas oxigenadas. E aí, para encerrarmos a aula, faltam as funções nitrogenadas e o aleto, que é importante porque vai ter uma função que você vai precisar do aleto. Funções orgânicas nitrogenadas. Antes de eu começar, não há nenhuma preocupação com nomenclatura. Por quê? Porque todas as funções terminam com o nome da função. Quer ver? Primeira função importantíssima, amina. Amina. E uma coisa eu tenho certeza, besteira vocês lembram. Tem uma frase aí que provavelmente já está resgatando na mente, para diferenciar amina de amida. Quer ver? A gente vai escrever a frasezinha aí. Amina. Só o nitrogênio. Quando esse nitrogênio estiver preso a pelo menos um carbono em uma dessas ligações, eu tenho uma amina. E reparem, a terminação para amina termina com amina ou começa com amino. Você vai automaticamente identificar que ali eu tenho a função amina. Agora, cuidado. Quando eu tiver o nitrogênio isolado, é uma amina. Agora, quando o nitrogênio estiver acompanhado com um C dupla O, eu vou ter uma amida. Então, qual é a diferença? Aquela frase ridícula, mas ela é importante para o nosso vestibular. As minas não tem bola. Que bola que é essa? A bola do oxigênio do C dupla O, porque a mina só tem o nitrogênio. Se esse nitrogênio vier acompanhado em uma das ligações por um C dupla O, porque veja bem, eu tenho uma, duas, três ligações. Se em uma dessas três ligações eu tiver um C dupla O, é uma amida. Olhem bem, amina só o nitrogênio e amida o nitrogênio preso à carbonila. Não me preocupa a nomenclatura, porque a amida termina na nossa nomenclatura oficial. Agora, penúltima função. Vamos falar sobre o nitrilo, ou nitrila, C-tripla-N, ou simplesmente CN. Nitrilo ou nitrila. Também não me preocupa, porque o nome nitrilo inteiro aparece na nossa nomenclatura. Então, nitrilo, carbono preso por tripla ligação ao nitrogênio, ou simplesmente CN, nitrilo. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. 1, 2, 3 carbonos próprio, uma dupla ligação em, e qual é a terminação para o nitrilo? Nitrilo. Propeno, nitrilo. Pronto, fácil de fazer esse material. E a última função nitrogenada que vai me interessar é um NO2. Nitro composto. Também não há nenhuma preocupação com nomenclatura, porque a nomenclatura é nitro mais o nome do composto. Ou seja, quando só tiver o N, amina. Se tiver o N com C dupla O, amida. C tripla N, nitrilo, e NO2, nitro composto. O exemplo lá embaixo, nitro, metano, porque só tem um átomo de carbono. Essas são as 4 grandes funções nitrogenadas. E aí, só para encerrar a aula, porque eu acho que vai estar presente no Enem ou na prova da Federal, essa função aqui, ó. Aleto, derivado halogenado ou simplesmente aleto orgânico. Por que eu acho que vai estar aí em prova? Porque rolou aí muita informação sobre uma substância que é um princípio ativo de um medicamento chamado cloroquina ou hidroxicloroquina.
cloroquina. Muitas vezes esse medicamento entrou na mídia, houve debates políticos, essas coisas do gênero. E na cloroquina tem cloro, obviamente presa a carbono. E qual é a função orgânica presente na cloroquina? Haleto orgânico. Professor, esse monte de nomenclatura, não me preocupa a nomenclatura, porque, veja bem, CH3, CH2, Cl. Como é que é o nome desse Cl? Cloro. 2 átomos de carbono et, simples, como eu tiro o cloro, só fica carbono e hidrogênio, terminação O. Não há necessidade para você se preocupar. E aí, meu horário bem certinho, passou? Não, tem mais 4 minutos ainda. De qualquer maneira, eu encerro aqui. Então, a primeira parte da nossa revisão, repare que foi muita informação. Então, na hora que vocês forem tentar processar esse monte de informação, os slides da aula de hoje já estão disponíveis. Existe um arquivo com questões para você treinar, são 24 questões da aula de hoje. Classificação de cadeia, hibridação, orbital molecular, nomenclatura de compostos orgânicos e reconhecimento de função. Aproveitem, essas revisões são extremamente importantes para fixar esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes da química. Eu posso ter quase certeza que na Federal do Paraná, pelo menos 2 questões da aula de hoje você aprendeu. No Enem eu posso até apostar 3 ou mais. Então, aula importante tem muita coisa para estudar, não muito, mas se você pode usar muita lógica, apoie. Então, me despeço agora. Boa quinta-feira, bom sonho, se cuidem. Olha, o vírus está pegando pesado, então se cuidem, façam a prevenção, se cuidem dos máscaras, da gel, protejam as pessoas que estão próximas, porque vocês têm vestibular em janeiro, vocês têm vestibular em fevereiro, vocês têm um 2021 muito intenso no começo aí. Então, se cuidem. Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta ainda, esteja à vontade. Para quem não quiser, esteja à vontade. Boa noite, bons sonhos. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem, com a nossa última aula de 2020. Abraço, tchau!